Olá, você sabia que a rotatória começa antes da placa? Se você não sabia disso, esse vídeo é para você. Olá, sou Léo Schutt e daqui do Canadá para o Brasil apresento técnicas de engenharia de tráfego para vocês, engenheiros arquitetos, fazerem mais de 20 mil reais já nos primeiros projetos. O papo furado de hoje é: a rotatória começa antes da placa. Como a aproximação influencia no comportamento, na velocidade e segurança operacional? Como tudo a gente faz embasado tecnicamente, nós usamos para produzir essa aula de hoje dois manuais. O da Federal Highway, Runabout and Informational Guide, né, são os guias de informação da Runabout, da segunda edição dele, e do TAC, Transportation Association of Canada, que trata do Canadian Runabout Design Guide. Então, a partir desses dois, nós nos embasamos para fazer todo o estudo. A maioria das pessoas olha apenas o círculo central quando analisa uma rotatória. Mas os principais manuais técnicos, como Federal Highway e o TAC, que eu citei, mostram que a operação começa muito antes da entrada. A rotatória, na prática, começa ainda na aproximação. É nesse trecho que o motorista ele já está interpretando o ambiente, identificando conflitos possíveis, ajustando a velocidade, escolhendo a trajetória, percebendo prioridades e tomando decisões muito antes da placa de dê a preferência. Ou pare, aí no Brasil, que também é muito usada. Ou seja, quando o veículo chega na linha de entrada, grande parte do comportamento já foi definida antes. Por isso, quando falamos em segurança operacional, não devemos olhar apenas a ilha central ou para o fluxo circulando dentro dele. Precisamos entender como essa geometria da aproximação influencia a leitura visual do condutor. Então, elementos como alinhamento da via, ângulo de entrada, largura da pista, canalização, visibilidade, curvatura de acesso podem induzir comportamentos mais seguros se estiverem corretos, ou muito mais arriscados se já não estiver tão correto assim. Se a aproximação transmite sensação de via livre, o motorista tende a manter a velocidade elevada. Se ela comunica claramente a necessidade de reduzir velocidade e ceder passagem, o comportamento muda. Então, nesse papo furado de hoje, o foco não será apenas capacidade ou operação tradicional. O foco será entender como a aproximação influencia no comportamento, velocidade e segurança operacional. O estudo de tráfego entra aqui como ferramenta para interpretar reações humanas dentro da geometria viária. Porque, no fim, uma rotatória eficiente não é apenas aquela que move veículos, é aquela que induz decisões corretas antes mesmo da entrada. Rotatórias modernas não dependem exclusivamente de placas ou marcas viárias. O princípio central do projeto moderno é que a geometria seja autoexplicativa. Ou seja, que o próprio desenho da interseção indique ao condutor como se comportar. Quando o motorista se aproxima, ele processa rapidamente estímulos visuais, largura aparente da pista, curvatura, presença de ilhas canalizadoras, posição da ilha central e continuidade da trajetória. Esses elementos geram 4 respostas principais: percepção imediata do ambiente, interpretação intuitiva de manobra esperada, ajuste espontâneo de velocidade e aumento da previsibilidade operacional. A literatura reforça que bons projetos reduzem dependência de obediência forçada e aumentam comportamento induzido. Você sabia que o motorista ele toma decisões antes mesmo da entrada? A decisão operacional não ocorre no ponto da placa ou pare ou de dê a preferência. Ela começa segundos antes, ainda no trecho de aproximação. Nesse intervalo, o condutor executa diversas tarefas simultâneas. Identifica que está chegando uma interseção diferente, reconhece o tipo de controle existente, observa veículos já circulando no anel, estima gaps aceitáveis, define se precisará parar ou apenas reduzir e escolhe a trajetória de entrada. Eu falei gap. Caso você não saiba o que é gap, gap é o seguinte: é a brecha. Brecha é o tempo em segundos que tem a passagem de um carro, aí se mede o final da passagem do carro, né, o para-choque final do carro,
com o tempo, naquele lugar que você determinou, o início do para-choque da frente do carro de trás. Isso que é brecha, é esse intervalo de tempo. Ou seja, quando chega a linha de retenção, grande parte da decisão já foi construída cognitivamente. É na aproximação que se define a velocidade operacional, seja ele pelo alinhamento visual, percepção de risco, redução gradual e estabilidade de entrada. Eu vou explicar isso aí. A velocidade operacional de entrada raramente depende só do limite regulamentado. Na prática, ela é fortemente influenciada pela leitura geométrica da aproximação. Se a via transmite continuidade e tangência, o motorista tende a manter velocidade elevada. Se transmite mudança de direção e necessidade de atenção, ocorre uma redução natural da velocidade. Por quê? Nós temos 3 fatores que são decisivos nisso: o alinhamento visual da pista, a percepção subjetiva de risco e a necessidade aparente de correção de trajetória. Por isso, boas aproximações promovem desaceleração progressiva, evitando freadas bruscas próximo ao dê a preferência, a faixa de entrada da rotatória. Vou explicar um pouquinho melhor sobre isso. No que eu falei, observa aqui o que a gente tem. Nós temos aqui uma pequena mudança de direção para se reduzir a velocidade para depois ter o encaixe da rotatória. Essa condição aqui, ela já ajuda bastante na redução da velocidade e ela já nos dá a chance do motorista já se adequando de uma forma extremamente natural. E aqui acontece o mesmo exemplo, nesse sentido aqui e nesse outro aqui um pouco menos, mas a gente observa também essa condição de alteração de alinhamento que ajuda bastante nessa redução de velocidade. Gente, entradas retas aumentam velocidade e conflitos. E eu vou te explicar por quê. Aproximações excessivamente retas costumam gerar interpretação equivocada do ambiente. Para o condutor, uma entrada reta sugere prioridade, continuidade e menor necessidade de redução. Isso normalmente produz velocidade mais alta, percepção tardia do anel circulatório, necessidade de frenagem brusca, procura tardia por gaps e conflitos com veículos já circulando. O TAC destaca que entradas muito diretas tendem a reduzir o efeito moderador da rotatória. Eu vou dar um exemplo aqui, nessa mesma figura aqui, apresentando isso. Olha o que acontece. Quando não há essa deflexão, você tem esse sentido aqui. Aí tudo isso acontece. Quem está vindo nesse sentido para cá, entende que a preferencial é dele, ele entende que ele não precisa frear e que isso induz a ele a seguir, sem dar vez para quem está fazendo a circulação na rotatória. Então isso aqui é um erro gravíssimo. E a gente vê isso no Brasil a todo tempo, em quase todas as rotatórias. A deflexão numa rotatória é muito importante. Muitas vezes a deflexão é vista apenas como um elemento geométrico, mas operacionalmente ela funciona como um mecanismo de controle comportamental. É isso mesmo. Ela vai moldando o motorista. Ao exigir uma leve mudança de direção antes de ingresso, a deflexão, o que ela faz? Ela reduz a velocidade sem necessidade de comando explícito, desloca o olhar para a esquerda, onde está o fluxo circulante, elimina entradas agressivas em linha reta e melhora a consistência entre veículos. Em resumo, a deflexão bem dimensionada, ela transforma a geometria em segurança. Daí a importância dela. Então, nesse exemplo aqui, a gente pode ver claramente isso. Também nesse comportamento, a gente tem que entender que o olhar do motorista precisa ser guiado. Ele tem que ter uma leitura antecipada. O motorista ele tem que ser conduzido pela própria infraestrutura.
Ao se aproximar da rotatória, ele deve compreender rapidamente onde começa a rotatória, onde está a ilha de canalização, procurar os veículos prioritários, qual a faixa que ele está, qual a posição que ele vai utilizar, até a linha de acesso. Se o ambiente visual for muito confuso, ele aumenta esse tempo de reação, pode hesitar e ter algum problema de segurança. Se é claro tudo isso, a resposta tem de ser a mais rápida e previsível. Uma boa aproximação reduz essa carga cognitiva. Dirigir exige atenção dividida entre velocidades, espelho, pedestre, fluxo cruzado e posicionamento. É muita coisa e essa carga vai aumentando à medida que chega próximo à interseção. Quando essa aproximação é intuitiva, menos informação precisa ser interpretada. Decisões ocorrem mais cedo, há menos hesitação. O estresse operacional diminui muito. Isso é especialmente importante para condutores idosos, visitantes ou em condições adversas. Velocidade consistente melhora a segurança. Segurança ela não depende apenas da velocidade baixa, mas também da velocidade consistente. Quando veículos chegam com valores semelhantes, gaps ficam mais previsíveis. Manobras são mais suaves. Há menor diferencial entre usuários. Conflitos reduzem severidade. Se cada acesso induz comportamento diferente, surgem desequilíbrios operacionais. Um entra rápido, outro chega cauteloso, outro fia tarde, isso aumenta a incerteza e dá uma bagunça danada. Então, as entradas têm que ser homogêneas, tem que ter um menor diferencial de velocidade para a operação ficar estável. Com isso, mais segurança, menos conflito. A geometria precisa comunicar prioridade. E de que forma isso acontece? Em bons projetos, a própria aproximação comunica ao motorista que ele deixará um segmento prioritário e ingressará em outro controlado. Essa comunicação ocorre por meio de estreitamento visual, mudança de alinhamento, presença de ilha divisória, leitura clara do fluxo circulante e redução natural de velocidade. Quando a geometria comunica prioridade, a sinalização passa a reforçar algo já entendido. E vamos ver isso aqui, tudo que eu falei, nessa rotatória. Ele tem que ter uma leitura muito clara do fluxo circulante, ele tem que enxergar a presença da ilha divisória, então ela está aqui, para que tenha essa redução natural. Ele precisa de ter um estreitamento visual. Então eu coloquei aqui o Street View para a gente ver como que isso fica. A gente observa isso aqui, ó, muito claro, todo o alinhamento da rotatória. Olha, ela termina aqui, né, a faixa da direita aqui, aí vem o meio fio fazendo a volta aqui do lado de cá, a ilha divisória aqui fazendo a mesma coisa e jogando o veículo aqui mais para a direita. A ilha divisória tem um papel importantíssimo nesse controle. Ele tem um papel muito maior do que separar fisicamente os movimentos daqui e daqui. Ele atua, eu diria, em 3 dimensões. Geométrica, onde ele canaliza a entrada, canaliza a saída. Ó, a gente pode observar aqui, ó, canalizando a entrada muito boa aqui também, canaliza a saída. Visual, porque ele reduz a largura percebida da via, e comportamental, que é a soma disso tudo, que ele induz menor velocidade. Então, ela é importantíssima. Além disso, ajuda o condutor a perceber que está chegando a um ambiente controlado e organiza o foco visual para o anel. Gente, então essa aproximação ela tem que ser legível. A legibilidade significa entender rapidamente como o sistema funciona. Uma aproximação legível permite ao usuário reconhecer por onde entrar, para onde direcionar o veículo, quem possui prioridade, qual trajetória natural. Quanto menor o tempo necessário para compreender a interseção, menor tende a ser a probabilidade de erro operacional. O Fast Path influencia a segurança operacional.
a trajetória dominante, velocidade potencial, consistência geométrica e controle operacional. Então, primeira coisa, o conceito de Fast Path. Ele estima a trajetória mais rápida que um condutor pode adotar atravessando uma rotatória. Ele é importante porque ajuda a prever velocidade potencial de entrada, comportamento dominante do usuário, necessidade de correções geométricas, risco de perda de controle ou conflito, e se esse Fast Path permite raio muito aberto e contínuo, normalmente a velocidade sobe. Agora, como que a gente pode juntar a conversão do comportamento em capacidade e atraso? Método de Kimber, parâmetro geométrico de entrada, interação fluxo de entrada com fluxo circulante, estimativa de capacidade por aproximação e desempenho operacionais. Esses aqui são os tópicos de uma conversão. A análise de rotatórios ela pode ser quantificada através de método, seja ele pela Federal Railway ou pelo método de Kimber, que foi desenvolvido pelo Reino Unido. Esse modelo relaciona diretamente os parâmetros geométricos da entrada com o comportamento operacional da interseção. Os dados de entrada incluem largura da aproximação, largura de entrada, raio, ângulo de entrada, diâmetro do círculo inscrito e os volumes de tráfego em cada aproximação. E a partir disso, o modelo estabelece a interação entre fluxo de entrada e fluxo circulante, onde vai ser possível estimar a capacidade por aproximação, grau de saturação, atraso médio e filas e nível de serviço. Ou seja, aquilo que antes era interpretado como comportamento do motorista passa a ser representado como um desempenho operacional mensurável. Então vou apresentar uma planilha para vocês que nós temos, que ela unifica tudo isso que a gente falou. Nós temos aqui os parâmetros de entrada, todos esses que eu falei, né? Nós temos aqui o que são cada parâmetro desse de entrada. Ele nos dá aqui diretamente a partir dessa situação, após a gente preencher os volumes, né? Então uma pesquisa de contagem é necessária, que é o mínimo de qualquer estudo de tráfego é a contagem. Ao clicar no resultado, ele vai levar para a planilha, onde ele vai te dar todos os dados. Então nós apertamos aqui. Para essa planilha, a gente já observa todos esses volumes que se encontram aqui. E aí nós temos aqui os parâmetros que foram de entrada de dado, e ele já nos dá todos os cálculos que eu citei, que por fim ele nos dá a performance de tráfego. Na situação que eu coloquei aqui, ele apresentou até um nível de serviço para aproximação oeste. E de uma forma geral, o nível de serviço da interseção está em 6, está boa. Durante a noite, a percepção muda completamente a operação. O campo visual reduz, contrastes diminuem e elementos geométricos ficam menos evidentes. Isso altera leitura da curvatura, percepção da distância, tempo de reação e identificação do acesso à rotatória. Por isso, iluminação adequada, delineadores, marcas refletivas e boa conspicuidade são essenciais. Se você sabe o que é conspicuidade, coloca aí nos comentários para a gente. Aqui a gente pode observar as luminárias aqui dando um contorno de toda a rotatória. Então, nesse caso aqui, ela está com uma boa luminosidade e a gente observa também aqui toda a canalização, né, todos os alinhamentos necessários para a rotatória. Uma outra coisa que molda o comportamento é a canalização. A canalização, ela organiza o comportamento antes do conflito acontecer. Ela orienta o motorista sobre onde posicionar o veículo, que trajetória seguir, onde reduzir velocidade, onde procurar prioridade. Sem a canalização, surgem mudanças tardias de faixa, entradas mal alinhadas e decisões de última hora. Isso tudo significa conflito, insegurança. Também, se uma aproximação for muito ruim, ela cria conflitos invisíveis. Porque o camarada ele tem hesitação, freia bruscamente, tem gaps desperdiçado e instabilidade operacional.
E nem todo problema operacional aparece com acidente registrado. Muitas falhas surgem com conflitos invisíveis, como esses que eu falei, além de uma oscilação de velocidade, as entradas abortadas. Esses sinais indicam que a geometria não está comunicando bem o comportamento esperado. Daí a importância de se analisar a aproximação. Aqui eu trouxe uma figura clássica e rotatória, onde uma interseção tradicional tem aproximadamente 32 conflitos, e aqui uma rotatória a gente passa a ter só 8. No projeto moderno de rotatória, a geometria precisa antecipar o comportamento. O projeto moderno, ele busca antecipar todas essas reações humanas. Em vez de esperar o erro para corrigi-lo com placa adicional, o ideal é desenhar a interseção para que o comportamento desejado seja o mais natural. Isso significa velocidades compatíveis, trajetória intuitiva, leitura rápida, prioridade clara e operação homogênea. Aqui a gente vê isso claramente. Olha como era. Aqui, por exemplo, aqui era um ponto de conflito que não tinha necessidade de se ter. Melhorou-se isso aqui. Aqui, ó, aumentou a deflexão, onde era aqui, passou a ser esse. Aqui a mesma coisa, houve uma alteração. A gente pode observar aqui as ilhas divisórias, elas foram alteradas. Nesse caso, apesar de ter diminuído, mas ela melhorou essa deflexão. Foi criado até uma deflexão pela pintura para melhorar a rotatória, visto que esse trecho precisava de 2 faixas e aqui uma. Dessa forma, você ganha uma geometria de forma que o motorista ele vai entrar de uma forma muito tranquila. A decisão de última hora para acessar uma rotatória são associadas a maior risco. Essas mudanças bruscas incluem frenagem tardia, correção alvo de volante, busca apressada por gap, parada inesperada, reposicionamento inadequado. Quando a rotatória é intuitiva, essas decisões são antecipadas e a operação se torna mais estável. E quando o veículo chega à linha aqui de acesso, o comportamento já foi moldado pela aproximação. Nesse momento, o condutor já decidiu a velocidade de chegada, nível de cautela, ponto provável de parada, trajetória de entrada e expectativa sobre prioridade. Por isso que falamos que a operação começa antes do acesso. Ainda sobre esse mesmo assunto, quando o veículo chega à linha de acesso, o comportamento já foi moldado pela aproximação. Nesse momento, o condutor já decidiu a velocidade dele, nível de cautela e etc. Por isso, a operação começa sempre antes do acesso. Nesse exemplo aqui, a gente pode observar isso tudo que eu falei. Então, quando ele vai chegar lá na rotatória, ele já passou por toda essa situação e chega de uma forma extremamente segura. Uma boa rotatória, ela não impõe, ela conduz. Comportamento induzido, velocidade controlada, leitura intuitiva, segurança operacional. Os manuais convergem em um ponto central. As rotatórias modernas são sistemas de indução e comportamento. Quando a aproximação funciona corretamente, o motorista entende o ambiente cedo, reduz velocidade naturalmente, observa o melhor fluxo circulante, toma decisões previsíveis, interage com menor conflito. Em resumo, uma boa rotatória não depende de impor reação tardia. Ela conduz sempre o comportamento desde a aproximação. Se você gosta desse tipo de assunto, comente aqui para nós. Tchau!